o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele é um exemplo de gargalo de dinheiro público saindo do pobre e indo pro rico. Porque, e isso é uma coisa da doutrina liberal também. Muitas vezes, quando você faz um programa social voltado pro mais pobre, muito complexo, você gasta mais com a estrutura estatal que vai prestar aquele programa, aquele serviço, do que com o pobre em si. Você gasta mais com o diretor, com o subsecretário, com o secretário, com o agente da ponta, do que o cara que vai receber o benefício no final. Porque você criou uma estrutura complexa para atender aquele cara com determinada política pública, só que aquela política pública não funciona, não chega na ponta. Você tá no final das contas, por exemplo, judiciário, né? Ele deveria estar aí para servir principalmente aos mais pobres. Você falou, pô, Kim, o judiciário não tá aí para atender todo mundo? Sim. Mas o mais pobre é mais vulnerável, portanto, muitas vezes, sofrendo abusos X de agentes públicos ou de agentes privados, entra na justiça para ter seus direitos garantidos. O que acontece hoje? O mais pobre paga um judiciário mais caro do mundo e tem muito menos acesso ao judiciário do que o rico. Então, é uma política pública que deveria estar voltada, deveria estar sendo, não é nem uma política pública, né? É uma política de Estado, ter um poder judiciário com portas abertas para os mais pobres, que no final das contas as portas estão fechadas, mas ele está pagando a conta, né? Outro exemplo de política pública de gargalo estatal, seguro defeso, né? A ideia... Seguro o quê? Defeso. A ideia é até boa. Qual que é a ideia? É o seguinte, eu sou um pescador, né? E um pescador, assim, simples, né? Eu não sou uma grande empresa de pesca, etc. E a pesca no Brasil, em regra, é feita pelo pequeno pescador. Minha vida é pescar, né? E se eu parar de pescar, eu vou passar fome. Só que, se eu continuar pescando o ano inteiro, eu vou pescar durante a piracema, que é o período em que os peixes se reproduzem. E aí, eu vou acabar com aquele peixe, que eu vivo daquele peixe. Só que eu preciso pescar na piracema, porque senão, durante o período da piracema, eu vou morrer de fome. E aí, qual que é a ideia do seguro defeso? Olha, pescador, quando não está na piracema, pesque, ganhe seu dinheiro, sobreviva. Quando tá na piracema, eu te pago uma bolsa para você não pescar e para você manter um sistema sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente. Em tese, parece muito bom. O que acontece na prática? A Controladoria Geral da União já detectou que mais de 50% dos seguros defesos pagos são fraudes. É gente que não é pescador. Caralho. Ou seja, uma política pública, por exemplo, quando você para fazer o cálculo, né? Eu estava falando com o antigo CGU na legislatura passada. Controladoria Geral da União é justamente feita para identificar gargalos e problemas do governo. Né? É como se fosse uma polícia privada do próprio governo para analisar o governo, né? E as suas políticas. E aí, é um compliance, digamos assim, do governo. E aí, quando você para analisar os números, Brasília... Se você colocar todo mundo que recebe o seguro defeso no Lago Paranoá, que é o lago que a gente tem lá, de pé, não cabe. Se a gente pegasse todos os pescadores que recebem seguro defeso em Brasília e colocasse de pé um do lado do outro no Lago Paranoá, não caberia. É óbvio que a gente não tem essa quantidade de pescadores, então um ia estar tacando a rede na cabeça do outro. Ou seja, uma política pública é um exemplo extremo, mas real, de gargalo de dinheiro público, que deveria... Se a gente transformasse tudo isso daí, junto o dinheiro dessas todas essas políticas aí, o caralho... E faz uma renda mínima. E faz uma renda universal. Obrigado. É o que eu defendo. É o que eu defendo. Ah, não, cara. Eu queria que você discordasse. Tu discorda, É o que eu defendo. 100% favorável. Mais Sabe quem é favorável a isso? Milton Friedman. O mais de renda eficiente mínima é é o que ou você chama de renda mínima universal ou você chama de imposto de renda negativo, né? Que é isso. Você transforma os programas do governo em dar dinheiro pro cara. Porque, pô, por que eu vou ter... vou ter uma política pública voltada pro pobre ter acesso à higiene. Aí eu faço uma estrutura estatal, uma secretaria, uma subsecretaria, uma diretoria, pra no final entregar produtos Mal, tem que pagar esses caras todos. Pra fazer uma licitação... Uma não, várias licitações de papel higiênico, de escova de dente, de sabonete, etc. Pra ir chegar no mais pobre. Aí eu faço outra política pública de combate à fome que, bom... É um contraste muito claro do governo Lula, né? O governo Lula tentou os dois modelos. Ele tentou o modelo para combater a fome. Ele tentou o modelo política pública estatal com 100% do início ao fim. É o Estado que tem o dever de garantir a comida no prato do sujeito e o dinheiro na mão. O governo Lula tentou primeiro a saída de 100% estatal, que foi o Fome Zero. Eu tenho o ministério, eu tenho a secretaria, eu tenho a subsecretaria, eu tenho a diretoria, eu vou lá, governo, eu compro a comida,
eu vou lá, contrato o frete, eu contrato o caminhoneiro vai lá e entrega de casa em casa. Fracassou. Puta, o cara não tá em casa, não é mais aquele endereço, eu não sei que horário entregar, às vezes não preciso de determinado gênero alimentício, o cadastro único não tá atualizado, eu não sei se o cara tá com o filho em casa, não tá mais com o filho em casa. Uma série de problemas e eu tô gastando com uma estrutura burocrática imensa. Eu posso demitir todo mundo, pegar essa grana e dar de Bolsa Família, que foi o que funcionou.